A colocação do pastor Fabrício, a meu ver, com todo respeito, é uma colocação que não resolve o problema. Porque a decretação do incesto, a decretação da imoralidade é que é o problema. Se nós queremos defender a santidade de Deus com base na negação de alguma coisa, nós não temos que nos preocupar com quem fará, não com quem foi escolhido para fazer, mas o que foi determinado que seria feito. É aí que está o problema. Se Deus decretou que haveria um incesto público, que haveria um ato de imoralidade, um bacanal, por assim dizer, público, esse é que é o problema com que temos que lidar. Quem fará isso é o problema menor. Então, eu negar, eu dizer, não, ele não determinou Absalão, o problema não está resolvido. Ele determinou um ato de imoralidade. E esse é o problema maior com que temos que lidar. Deus pode fazer isso? Independente se ele determinou a pessoa ou não. Ele determinou, é claro, porque ele não poderia mudar o que ele já sabia. Os arminianos trabalham muito com a presciência. Não havia como ele alterar o que já estava fixado, e a sua presciência já tinha, inclusive, conferido ou auferido, por assim dizer, na linguagem arminiana. Mas o problema maior era outro. Não era quem, era o que Deus determinou. Deus pode fazer isso e continuar santo, e quando isso se cumpre, seja lá por quem, ele continua sendo inocente. Esse é o problema que, a meu ver, a visão do pastor Fabrício não resolve. Mas, e permanece, e não dá para resolver. Eu não culpo o pastor Fabrício, absolutamente. Esse problema é um problema na teologia que é insolúvel. Nós não sabemos, é o que eu disse, Calvino e Armínio diziam, olha, como Deus administra isso, a responsabilidade humana em situações como essa, ele o faz, permanecendo a culpa do agente. Mas nós não sabemos como ele faz isso, de modo a preservar a culpa do agente e mantendo-se inocente. Era o problema dos dois, tanto de Calvino como de Armínio. Mas a minha pergunta é uma pergunta relacionada a um texto que parece individualizar mais a coisa. Não deixa a coisa na base do alguém no futuro fará, mas sim algo que alguém faz e que parece ser errado aqui. É o texto de Juízes 14, em que Sansão diz que vai obter uma mulher das filhas dos filisteus, o que era proibido por Deus. Os judeus, os israelitas, não podiam obter mulheres daquela terra. E, no entanto, ele quer uma mulher daquela terra, e o seu pai o repreende. E dizem para ele não fazer isso. Você vai tomar esposa dos incircuncisos? Em Juízes 14, 4. E Sansão disse, eu só me agrado dessa. E aí no versículo 4 de Juízes 14 é dito assim, mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Ou seja, o desejo de Sansão era fazer algo, e isso tinha sido fixado por Deus, no caso dele especificamente. Não era um ato solto em termos de agente, mas sim, pois não, mas sim um ato específico com um agente específico. Como o pastor lida com isso? 3 minutos, pastor Fabrício, okay, por favor. Bom, respondendo antes à colocação que o pastor fez, eu até considero o que ele colocou, mas eu acho que seria um assunto para outro programa, porque a pergunta do programa não envolve isso. A pergunta do programa é se foi decretado tudo aquilo que eles fizeram. Eles poderiam ter feito diferente? Então, eu respondi segundo a proposta do programa. Agora, é preciso considerar que Aminon não era um anjo, um anjinho, Absalão também não era outro santinho, eram maus indivíduos. Quem te vê o texto, não somente o que Aminon fez com sua irmã Tamar, mas a maneira com que ele reagiu com ela depois. E Absalão também, a rebelião que ele fez contra o próprio pai e todo o restante. Então, eu não entendo e não acredito que Deus gera uma coisa dessa. Porém, ao dizer que suscitaria o juízo da própria
própria casa, Deus simplesmente não resiste à maldade já ali instalada naqueles corações, que viria à tona mais cedo ou mais tarde. Deus então não impede isso e o juízo é feito como nós vemos. Em relação à pergunta de Juízes, sem dúvida alguma, aí temos novamente essa questão de que Deus, ele está exercendo o seu juízo em relação aos inimigos de Israel, no caso os filisteus, e Deus então com este propósito executa, permite, também não resiste a essa atitude de Sansão, que ele não gerou, mas permitiu, para continuar agindo com o juízo e justiça em relação aos filisteus. Acho que o grande problema é esse, não ficar atribuindo a Deus a culpa dos males humanos. Como eu disse aqui antes, Deus, a regra de Deus é a seguinte: Deus dá a cada um o que é justo. Então, esse é o padrão de justiça de Deus. Então, eu recebo pelo que faço. Eu fiz. Deus sabe que eu faria, sabe. Agora, há uma maldade em mim e ele, com seus propósitos para exercer justiça em alguém, ele pode não impedir que eu exerça a maldade que já está em mim. Como tem muitos exemplos assim na Bíblia. Aí pode enfiar aí Salomão e Faraó e Aminon e Absalão e assim consequentemente. Então, não é Deus que gera isso. Deus não gera esse mal. Aí vou repetir de novo o que eu falei no começo. É inconcebível entender que Deus, para punir um adúltero, ele leva outro a adulterar para poder exercer justiça naquele. Isso aí, para mim, não faz o menor sentido. Muito bom. Pastor Marcos, 3 minutos para suas considerações sobre a resposta do pastor. Mas é exatamente o que o texto diz, né? Ele diz: eu vou suscitar e o que você fez em segredo, eu farei publicamente. É exatamente o que ele diz. Ele diz isso, que ele faria. Agora, na questão de Sansão, não existe no texto nenhuma evidência de permissão. O texto diz expressamente: isso vinha do Senhor. Ou seja, a fonte, a origem de toda aquela situação, do desejo de Sansão por aquela mulher, né? Dos alvos todos que ele queria alcançar com isso, né? De toda aquela postura rebelde de Sansão contra o pai, contra a mãe, contra a lei, tudo aquilo, o texto diz: isso vinha do Senhor. Não fala de uma permissão, fala de uma fonte única de tudo aquilo que é registrado ali naquele trecho de Juízes 14. Agora, mesmo que nós falássemos sobre permissão, em que isso iria refrescar alguma coisa? Se Deus é um Deus que pode impedir, que tem condições de não permitir que alguém realize um ato errado, pecaminoso, que vai contra a sua glória, contra a sua lei, contra a sua norma, se ele é capaz de fazer isso, e no entanto não faz, em que isso o inocenta? Dizer que ele faz isso, que ele faz isso por respeito à nossa liberdade, seria um absurdo. Porque o que é maior? A justiça, a verdade, a santidade ou a liberdade do indivíduo? Nós, quando temos crianças pequenas, nós as impedimos de fazer o mal, refreando a liberdade que elas estão desfrutando naquele momento. E nem por isso somos injustos. Pelo contrário, é isso que faz de nós bons pais. Nós refreamos a liberdade dos nossos filhos quando nós temos o poder de fazer isso, refreamos essa liberdade quando eles vão fazer o mal, e impedimos que eles façam o mal e não permitimos. Agora, se nós dissermos assim: eu permiti que esse menino fizesse o mal porque eu respeito sua liberdade, eu seria um péssimo pai. Então, eu dizer: olha, Deus permitiu o mal, isso não refresca nada.
Isso continua comprometendo a justiça e o caráter de Deus, se formos nessa direção. O que eu defendo é o seguinte: nessa questão de justiça de Deus, nessas ações, nós estamos num terreno muito obscuro. Nós não sabemos como solucionar essa questão. É uma verdade que, se nós considerarmos a revelação de Deus como uma estrada, é uma verdade que está fora da estrada, está numa floresta escura, não sabemos. E eu acho que o erro dos arminianos é tentar explicar isso, é explicar o que não foi revelado. Muito bom, então...